Rogério? Boa, boa noite, Boa noite, tudo bom com você? tudo ótimo e você? Tudo bem, graças a Deus. Bom, pessoal, estamos Bom, fazendo mais uma live aqui no meu Instagram, justamente aí focado para a gente falar um pouquinho hoje, falar um pouquinho aí sobre Reiki, até um pouquinho de constelação familiar aí. Chamei meu amigo aí, Rogério Rezende aí, que veio trazer essa sabedoria, esse conhecimento. Rogério, eu vou passar para você a palavra para você falar um pouquinho da sua história, um pouquinho aí do seu trajeto até você chegar nessas terapias, né? E uhum, aqui vai fazendo as perguntas, tá bom? Se apresente, fique mara- à vontade aí. maravilha. Em primeiro lugar, agradeço muito o convite, agradeço a oportunidade de estar aqui batendo esse papo. E é sempre um prazer estar com você e estar aqui, né, batendo esse papo para trazer um pouco da história, é sempre uma honra muito grande. Legal. E legal, porque o assunto que você falou, né? Como é que foi a trajetória até chegar nas terapias, né? Esse é um assunto interessante, que a trajetória foi longa antes das terapias, né? Trabalhei muitos anos em grandes empresas, eu fui executivo de grandes empresas, né? Vim lá do operacional e cheguei a ocupar alguns cargos de liderança executiva. E depois de algum tempo, depois de alguns anos, né, 20 anos nessa carreira, eu comecei a me interessar muito pelo mundo das terapias, principalmente pelo benefício que eu andei colhendo do meu autoconhecimento, né? Eu comecei a colher muitos benefícios a partir do meu próprio, da minha própria jornada de autoconhecimento. E quando eu percebi o resultado que eu estava conquistando para mim mesmo, eu olhei para isso e disse, isso obviamente depois de uma boa caminhada no autoconhecimento, mas eu percebi um benefício tão interessante, tão genuíno para mim mesmo, que eu percebi que eu poderia levar isso para mais pessoas. E aí comecei a buscar algumas formações, você mesmo citou aí, né, o Reiki é uma delas, constelações familiares, outra. Mas sou master em PNL, sou hipnoterapeuta, master coach. Então, entre todas as certificações, eu tenho aproximadamente umas 20 certificações na área terapêutica, né, nessas diversas técnicas, e que eu acabei conseguindo encontrar nessa mescla de técnicas, nessa junção de diversas técnicas, algo que para mim respondeu aquilo que eu buscava quando eu decidi trocar o mundo corporativo, a vida executiva, por um número. Eu costumo dizer que eu passei a vida cuidando de números, né? Em determinado momento fui cuidar de pessoas. Olha só. E aí, nessa caminhada, eu me formei e vim buscar a carreira. E aí encontrei isso, já na junção das técnicas, eu encontrei uma forma de utilizar diferentes abordagens, diferentes formas de entendimento, de acordo com o que a pessoa que está na minha frente se apresenta ou necessita, né? Essa mescla de técnicas eu acho muito interessante, porque eu costumo até dizer que às vezes a gente, porque tem um martelo, acha que tudo é prego, né? Então, é legal uma visão que leva a diferentes possibilidades, diferentes abrangências, eu acho muito legal. Bem Mas foi interessante. uma caminhada de alguns anos para isso. Quantos anos aí? Você tem uma ideia assim, poderia falar? Eu posso, claro, na verdade, assim, eu tô com 39, já vou fazer 40, né? É, E eu comecei essa caminhada em 2008, numa fase bem turbulenta da vida, bem turbulenta mesmo. Assim, na minha história de vida, nunca fui uma pessoa que me entreguei muito ou que acabei me associando muito a estados mais melancólicos, né? Eu sempre tive mais estados de agitação, estados de muita agitação, mais raiva, energia da raiva, não uma raiva destruidora, mas energia da raiva. Então eu passei por uma fase muito turbulenta nesse momento em 2008, 2009, e eu comecei a fazer ali a acupuntura, psicanálise, enfim, daí começou. Então, em 2008, eu comecei esse caminho para mim, né? Comecei a fazer algo por mim e eu fui me desenvolvendo, me desenvolvendo. Por volta de 2016, 2015 para 2016, eu já constatava essa melhora significativa para mim mesmo. Eu encontrava essa melhora no meu estado, na minha evolução individual, já bem distante daquele momento que eu estava em 2008. E aí eu comecei, por volta de 2017, 2018,
esse interesse, né? A primeira coisa que eu fiz, na verdade, foi o coach. As primeiras formações que eu fiz foram de coaching, Muito que bom. já me trocaram de patamar completamente em torno da percepção de atuação, né? Me deram uma abrangência que eu não tinha. Mas depois disso comecei a fazer constelações familiares e me tornei mestre em Reiki. E depois fui estudar na Índia, né? Acho que você se lembra, nós nos falamos na época que eu estava na Índia, né? E, e aí fui para aí, fui estudar. Dessa vez eu fui para a Índia, eu já tinha ido para a Índia antes, mais a turismo. E dessa vez agora eu acabei optando, decidindo ir para estudar. E aí eu nunca tive o plano de dar aulas de yoga ou aulas diárias de yoga, mas eu me formei em yoga, sou professor de yoga por formação, porque eu tive interesse em fazer isso por mim, né? Eu queria desenvolver yoga, praticar mais o yoga, trazer essa rotina para minha vida. E aí eu acabei me formando na Índia, fiz 2 formações de mestre em meditação e mestre em mindfulness. Então essa carreira aconteceu, essa grande virada aconteceu ali por volta de 2016 a 2018. O interesse começou em 2016, 2018 eu estava terminando algumas formações. E aí eu vim atuando, né? Fiz uma transição suave e saudável para mim. Foi um movimento bem pensado, planejado, estruturado, então eu não explodi nenhuma ponte, né? Eu já queria mudar a minha carreira do mundo corporativo, mas antes de sair de uma, eu construí a outra. Então, em paralelo, eu comecei a atender, comecei a conduzir alguns workshops, alguns treinamentos, e quando, em meados de 2019, eu encontrei um momento que eu negociei com a empresa, eu até fiquei alguns meses para não deixar nada pendente com a empresa, não sair deixando algum pratinho caindo, né? Então eu fiquei alguns meses e em meados de 2019 eu concretizei a saída para me dedicar exclusivamente à terapia. Me permiti um sabáticozinho no meio do caminho, né? Eu acabei que no segundo semestre de 2019... Oi? Fez a caminhada, né? Foi lá para. Fiz, exatamente, exatamente. Eu saí da empresa que eu estava no segundo semestre de 2019, e aí eu fui fazer o caminho de Santiago de Compostela. E caminhei os 800. Já que está nesse assunto, fala um pouquinho aí a sua experiência nessa caminhada, se você indicaria o pessoal fazer, e também qual Eu foi indico. a sabedoria que você aprendeu nessa experiência, vamos dizer assim. Na experiência do caminho foi incrível e eu super recomendo. Eu acho que, assim, observadas só condições de saúde, porque é uma caminhada fisicamente exigente, né? Então vale a pena ter certeza de que as pessoas estão bem, né? Você vê pessoas de todas as abrangências possíveis fazendo, pessoas jovens, idosas, fisicamente bem preparadas, fisicamente não preparadas, mas questão de saúde observando, eu super recomendo. Eu acho que é uma coisa que cada um com seus gostos, e eu super respeito a forma com que cada um encontra de evoluir, mas o caminho para mim foi sensacional. Eu tinha vontade, eu tinha o sonho de fazer o Caminho de Santiago desde muitos anos atrás, né? Eu queria ter feito o Caminho de Santiago já desde a adolescência, mas não tinha um direcionamento focado, não era prioridade para mim. E quando eu saí do mundo corporativo para ir para o caminho terapêutico, eu coloquei o Caminho de Santiago como um marco no meio do caminho. Eu propus a mim mesmo que o Caminho de Santiago seria um divisor de águas. Eu ia fechar um capítulo de uma era da vida, né? 21 anos trabalhando em grandes empresas, e fechar esse capítulo no Caminho de Santiago foi maravilhoso, porque o caminho, como eu disse, ele fisicamente é exigente. Então ele proporciona para a gente uma expansão de consciência por si só, porque como a gente está fisicamente muito exigido, e exigido mesmo, dores e cansaço, esgotamento, consumo anormal energético, calórico, né? Os pensamentos periféricos, aquelas questõezinhas, picuinhas, elas vão sendo derrubadas automaticamente. O próprio inconsciente vai derrubando diversas coisas periféricas que consomem tempo e energia, porque o corpo e a mente percebem que precisa focar as energias do corpo na caminhada, ou o indivíduo vai enfrentar um desafio maior, né, se não tiver bem focado física e mentalmente. E
E foi muito interessante fazer o caminho, porque isso é um benefício inconsciente, né? Por si só, se você não tiver nenhuma estrutura, nenhum tipo de orientação, ou nenhum tipo de direcionamento terapêutico para fazer o caminho de Santiago, ele por si só, a experiência vai ser transformadora para 99,99% das pessoas que o fizerem. Mas o lado consciente também é muito interessante, sabe? Porque muitos ensinamentos. Você me perguntou o que foi assim, mais, né? Eu tive um momento em que eu estava em uma cidadezinha muito pequena, muito pequena, um povoadinho. E era um povoadinho que ele era em cima de um morro. Então você passa na estrada, você sobe um morro para chegar. E a igrejinha, né, da igreja, lá tudo muito bonito, as casas muito bonitas, a maior parte ainda bem preservado de estilo medieval, né? Na maior parte das cidades nem pode construir outra arquitetura, é proibido por lei instalar outra arquitetura. Mas eu subi e estava bem cansado, e nessa subida eu tive um estalo pessoal, sabe? Coisas que a gente carrega a vida inteira, que limitam a gente. Eu tive um estalo e eu falei, caramba, olha que interessante meu jeito de pensar, minha forma, a crença que eu estou aqui agora, né? Sobre esse tema, e que oportunidade eu tenho. E eu acabei subindo até essa igreja, eu fiz sozinho um exercício sistêmico, que é baseado nas constelações familiares, né? Fiz comigo mesmo um exercício sistêmico lá em cima, que foi muito transformador. Foi uma coisa que, assim, eu parei algumas horas ali em cima, eu interrompi a caminhada um pouquinho, fiz exercício, que foi um exercício de 20, 30 minutos comigo mesmo, mas foi tão intenso e tão relevante que eu parei algumas horas para ficar ali só refletindo e sentindo aquele alívio. Sabe quando descarrega um caminhão de uma tonelada das costas? Falei, caramba, eu nunca tinha sentido essa leveza dessa forma que eu estou sentindo agora. Então foi muito interessante. Mas muitos outros aprendizados, Ed, muitos. E uma outra coisa que foi muito interessante de observar e de aprender nesse caminho também foi lidar com interferências, sabe? Interferências externas, com o que não falta para alguém que está fazendo o caminho de Santiago, por exemplo. Eu posso afirmar isso porque essa é a minha experiência, mas acompanhando alguns grupos, vendo outros grupos, né? Eu vejo que o que não falta é gente para te dizer como você deveria fazer o caminho. Né? Como a que velocidade você tem que caminhar, quantas cidades você tem que fazer por dia, quantos quilômetros tem que fazer, quantas vezes tem que beber água, quantas vezes tem que parar, com quantas pessoas tem que conversar, que tipo de assunto você tem que ter, se você tem que fazer uma oração, se não tem. O que não falta são pessoas para definir como vai ser o seu caminho. Né? E aí eu, em 2019, já numa maturidade bem interessante, bem legal, dessa minha própria caminhada do autoconhecimento, eu consegui muito perceber isso, perceber e falar, cara, essas interferências externas, elas, ok, vão vir, mas não sou eu não vim aqui fazer o caminho de Santiago para as outras pessoas ou pelas outras pessoas, né? Eu não vim aqui buscar a aprovação ou o reconhecimento de outras pessoas, eu vim fazer por mim. E acabei compartilhando diversas coisas no Insta, mas essa coisa de pessoas me dizendo quantos quilômetros eu podia andar e a que velocidade eu podia andar. Eu fiz um parêntese interessante na caminhada que eu fiz, é que eu tinha no Brasil, eu tinha um compromisso. Eu não vou lembrar as datas precisas, mas era mais ou menos assim, eu tinha um compromisso até o dia 13 de outubro e tinha um outro compromisso no dia 12 de novembro. Então eu tinha, na prática, contabilizando o deslocamento, né, ida e vinda, avião, aeroporto, trem e etc., eu tinha 21 dias para fazer o caminho de Santiago. E é interessante porque a maior parte das pessoas faz o caminho em 35 dias. A maior parte. Mas uma boa parte ainda faz em mais tempo, porque vai mais devagar um pouco, às vezes não consegue acompanhar o ritmo todos os dias. Eu tinha 21 dias. Para andar 800 quilômetros, arredondando a conta, são 50 quilômetros por dia. Né? Dava 40 e alto, 40 e tantos quilômetros por dia. Bastante. E aí o que não faltava era a gente me dizendo que nessa velocidade você não aproveita o caminho, você não curte a viagem, você não pode fazer isso, não sei o quê. A paz de espírito que eu tive para fazer isso, para dizer se eu vou caminhar quantos quilômetros eu me sentir confortável fazendo, eu vou buscar o autoconhecimento que eu vim buscar, vou fazer a caminhada da forma que eu vou ser beneficiado por ela, né? As interferências eram muito públicas, de pessoas... e assim você não vê o caminho, assim você não aproveita a paisagem. E aí eu percebi isso, que a moral da história, por que eu falei isso até, né? Moral da história.
às vezes a gente fica tentando repetir o caminho de outras pessoas ou seguir a orientação das outras pessoas, mas observa por um ponto interessante, né? Seguramente eu não aproveitei a vista como alguém que faz. Eu fiz em 19 dias, eu tinha 21, acabei fazendo em 19. Eu preocupado com chegar atrasado, acabei adiantando 2 dias ainda. Mas seguramente eu não aproveitei a vista como uma pessoa que faz em 60 dias, né? Mas com certeza a pessoa de 60 dias não teve a experiência que eu tive fazendo em 19, né? O desafio físico, a mente, o nível de preparação mental que tem que estar para conseguir vencer os desafios físicos ali naquele momento. Então, moral da história, cada jeito de caminhar vai ensinar uma coisa, cada jeito de caminhar vai nos levar a algumas lições. Talvez e provavelmente eu vou fazer de novo o caminho de Santiago, e se eu fizer de novo, faço numa outra velocidade para aproveitar outras coisas, para descobrir outras coisas. Mas nesse momento ali, a minha resiliência em fazer aquilo que meu coração acreditava, que realmente me chamava a fazer, foi uma coisa que foi mágica, foi um ensinamento maravilhoso também. Ó, a Mara, minha namorada, aí falou assim, o caminho é único. Então, O caminho é único, Mara, sempre. E é essa a moral da história. E o caminho se revela caminhando. Não adianta a gente ficar querendo adivinhar o caminho, como é que vai ser, como é que não vai ser. O caminho se revela à medida que a gente vai caminhando. é verdade. E é aquela coisa da experiência, né? O que você está trazendo, o que você está aprendendo naquela experiência que você está fazendo, realizando também, né? Isso é muito, Uhum, né? E vamos aí, sim. vamos seguir aí. Você passou essa experiência, teve mais alguma experiência que você gostaria de contar? E fala um pouquinho do seu momento de hoje, o que você tem feito, depois de todas essas bagagens que você vai ter. Lógico que ainda tem muita vida pela frente, tem muitas experiências para passar, mas o Sim. que você tem feito hoje com o que você já aprendeu, né? Cara, tem sido muito gratificante fazer o movimento que eu fiz, porque, como eu falei, foi um movimento estruturado, né? Tendo sido estruturado o movimento, eu, quase 2 anos depois de ter feito essa abdicação, né, esse desapego do emprego, da vida corporativa, do emprego não, porque eu continuo, fundei um instituto terapêutico e hoje estou liderando uma iniciativa terapêutica que tem trazido grandes benefícios para as pessoas, e ver que os benefícios que hoje eu consigo auxiliar as pessoas a ter, porque nós não melhoramos a vida de ninguém, né? Nós, às vezes, o máximo que podemos fazer é mostrar as oportunidades. A pessoa atravessa a porta se quiser. Mas os resultados que eu tenho colhido, a forma com a qual eu fiz, eu tenho a cada dia mais convicção de que esse movimento foi maravilhoso para mim, que é o que eu deveria ter feito. Eu não tive, nem nunca diga nunca, não tô aqui desdenhando da vida que eu vivi durante anos, foi maravilhosa e se eu voltasse seria de novo, mas eu não me vejo voltando para esse caminho hoje por causa da realização que eu encontro no caminho que eu estou hoje. Sabe? Tem sido realmente gratificante. Tem coisa que tem preço, tem coisa que tem valor, né? O que eu faço hoje eu vejo que, claro que tem preço, porque é uma profissão, é uma empresa, estou conduzindo uma iniciativa que tem, além de mim, outras pessoas que dependem dessa iniciativa para a sobrevivência, mas o valor é maior do que o preço. Sabe, o que eu tenho feito, o que eu tenho encontrado, o valor tem sido muito maior do que o preço. E isso é impagável, porque é justamente o que diz, não tem preço, não dá para eu trocar isso por outra coisa, né? Hoje, vamos focar no Instituto. O Instituto, ele, qual que é a função, o que vocês têm de serviço, atendimento, como que funciona, o que você tem feito assim de atendimento? Sim, legal. É o seguinte, o Instituto ele é sobre consciência. O Instituto ele é absolutamente sobre consciência, né? E aí as diferentes formas de nós encontrarmos ou expandirmos nossa consciência. Eu trabalho especificamente com constelações familiares, então eu faço constelações familiares, constelações online, constelações presenciais, apesar de agora, nesta época do ano, os eventos presenciais estarem, né, muito coerentemente não recomendados, ou evitáveis, e se for fazer, que se faça, né? Com todas as prerrogativas de segurança para todos. Mas eu faço constelações familiares, eu dou treinamentos de reiki do nível 1 ao 4, né? Eu tô com maior recorrência, eu faço reiki nível 1 e 2, e o nível 1 e 2 já são um movimento muito importante no ser humano, já trazem um movimento muito significativo, um salto, né, na expansão de consciência. Eu também dou um treinamento sobre meditação,
conduzo um treinamento sobre meditação, né? É um treinamento de 3 dias que a gente faz sobre meditação. E todos esses treinamentos, todas essas vivências que eu faço, inclusive terapia, eu atendo terapeuticamente, né? Eu atendo sessões terapêuticas. E essas vivências que a gente faz, elas vão muito além do que a técnica em si, como eu te falei, né? Eu, inclusive, não gosto muito até a não ser constelação, que é bem específica e a gente vai seguir ali uma linha, né, mais ortodoxa da técnica, eu prefiro agendar um encontro com as pessoas, né, workshops de encontro. E o que eu vou usar? O que for mais benéfico para aquela pessoa naquele momento, né, a ferramenta que for mais interessante para trazer o que aquela pessoa busca. Mas o treinamento de meditação ele tem muito disso também, porque uma coisa que me incomodava muito em meditação, me incomodou muito durante muito tempo, que eu tentei entender meditação, até quando eu consegui entender, né, que foi quando eu fui para a Índia, que eu consegui juntar diversos tipos de conhecimento, e aí eu consegui entender aquilo que eu estava fazendo, aquilo que estava acontecendo. Eu escutava muito um lado espiritual da meditação, né? Então os espiritualistas, os yogis, os budistas, os hindus, etc., falando sobre meditação. Nada de errado, nada contra, né? Porque tudo que se fala é super... Tudo não. Mas as pessoas que são confiáveis neste ambiente falam coisas super coerentes e super desenvolvedoras. Mas tem uma aplicação que é muito mística da meditação, né? Utiliza-se a meditação de uma forma muito espiritualizada, o que não tem nada de errado com isso, mas utiliza-se por um lado muito místico. Então, assim, acredite que é assim. E se você não está entendendo, insista que você vai entender, né? E eu sentia falta de um pouco de pragmatismo, um pouco mais de praticidade nesse tema. E na outra contrapartida, eu escutava muito os técnicos, né? Os neurocientistas, os terapeutas, os psicólogos, enfim, diversas pessoas para o lado técnico, os psiquiatras, né? Falando da mente humana, funcionamento da mente humana, como que a mente, como que o cérebro, né? Cérebro trino, enfim, como é que esses mecanismos reptiliano, límbico, neocórtex, nossas funções cerebrais, nossas funções inconscientes, etc., né? Dentro da psicanálise, né? As questões, os parâmetros freudianos. E eu via muito disso sendo falado numa estrutura como descrevendo o motor do carro, mas não explicava que o motor do carro serve para colocar o carro em movimento para você ir de um ponto ao outro, né? Então eu escutava, tá bom, entendi que o cérebro funciona assim, faço o que com isso? Não sei, funciona assim, né? Então eu acabei me incomodando muito com isso, e eu ficava assim, cara, não está sendo prático. Eu sentar aqui no meu dia a dia, pegar e meditar e tirar benefício disso está meio difícil, eu não estou conseguindo fazer isso. E quando eu consegui entender melhor os dois lados, eu dediquei muito tempo estudando, né, a neurociência, eu não sou psicanalista nem psicólogo, mas eu estudei disciplinas que me elucubraram, abriram o meu entendimento, não quer dizer que eu ensine isso, nem tenho habilitação técnica para fazê-lo, mas coisas que me abriram, me elucidaram questões. E quando eu consegui elucidar essas questões para mim mesmo, fui para a Índia e consegui conversar com pessoas, com gurus, com pessoas que vivem uma vida mais dedicada à espiritualidade, à meditação, à reclusão, né, desse cenário como um todo. E aí eu acabei percebendo que juntar as junções dos dois, olhar para toda essa parte que é mistificada da meditação, os benefícios que traz, etc., que a gente consegue constatar. Entendendo o mecanismo, faz com que a gente consiga uma coisa muito interessante, repetir o resultado, né? Quando a gente faz, entendendo o que a gente está fazendo, a gente consegue essencialmente repetir o resultado. Isso se tornou mágico para mim, porque aí eu consegui. Aí foi quando eu consegui realmente entrar nesse universo, exercer o princípio da meditação comigo mesmo e ir em frente com esse cenário, né? E tirar benefícios, e olhar para mim e dizer assim, está fazendo diferença na minha vida. Agora eu consigo dizer que está fazendo diferença na minha vida. Então eu criei esse treinamento com base nisso, né? Com base nesse intuito de ajudar as pessoas a entenderem aqueles benefícios que elas podem ter, né? As diversas dimensões do ser humano. Nós não somos pessoas, nós não somos seres de uma dimensão só. Nós não temos que cuidar só do corpo físico, nós não temos que cuidar só da mente, e nem só do corpo físico e da mente, porque nós temos diversas dimensões, né? Não adianta eu estar super saudável
tá com a mente equilibrada e não ter um real no bolso. Se eu não cuido da minha dimensão financeira, eu vou ter um desequilíbrio daqui a pouco. Agora, não adianta eu estar podre de rico, emocionalmente desequilibrado, né? Então, essa totalidade, essa parte mais 360 do ser humano, é o que me fez construir o treinamento com base naquilo que eu, a partir deste conhecimento, comecei a colher benefícios. E aí, até me alonguei um pouco, desculpa, mas para finalizar que a questão do Instituto, então, assim, além disso, nós temos o treinamento de Reiki, de meditação, e eu estou construindo agora um treinamento novo que provavelmente nós vamos até lançá-lo em breve, né? Vamos fazer um lançamento desse treinamento em algum momento próximo, mas que vai envolver todas essas dimensões que eu estou falando até agora, que é uma questão assim de consciência, da pessoa conhecer-se a si mesma, né? Em todas as dimensões. E conhecer a si mesmo não é saber meu nome, saber onde eu estou, o que eu quero. Vai muito além de saber essas coisas. Vai muito além, vai muito na questão de saber direcionar-se, né? Saber dominar, né? Como diz a frase do chinês, agora que eu não me lembro quem foi, mas acho que foi o Confúcio, mas enfim, algum sábio da antiguidade disse, né? Quem domina ao outro é forte, quem domina a si mesmo é poderoso, né? Então, dominar-se a si mesmo é o grande segredo, né? Interessante. Rogério, a gente tá uns 5 minutinhos finais aí. Legal. Queria que você aproveitava esse tempinho aí para falar um pouquinho da constelação familiar, o que desenvolve, o que você possa falar da constelação familiar, porque muitas pessoas me perguntam e eu até Perfeito. fazer, porque eu já fiz essa com você aí também, mas Sim. fala um pouquinho aí da constelação familiar e deixa uma mensagem positiva aí para quem está assistindo ou quem vai assistir essa live. Claro. Cara, a constelação familiar é uma técnica fantástica. Eu sou particularmente apaixonado de tudo que eu faço, que eu vejo muito valor e me dedico muito. O reiki e a constelação são aqueles que são xodó, sabe? Eu tenho um carinho especial pelo reiki e pela constelação. Até pelo quanto foram transformadores para mim. Constelação, resumindo, foi criada pelo alemão Bert Hellinger, né? E ela fala, eu não vou contar a história por causa do tempo, mas ela fala que basicamente um sistema, e sistema é qualquer grupo que nós estamos, ele se baseia em 3 ordens. A primeira ordem é a ordem da hierarquia. Ele diz que quem veio antes tem precedência sobre quem veio depois. Então, quando nós tentamos ocupar um espaço que não é nosso, fazer funções ou dar seguimento a condições que não são de nossa responsabilidade, nós deixamos de ocupar o nosso próprio lugar. Isso é fácil de entender quando a gente pensa, por exemplo, imagine que nós fôssemos jantar, tem um garçom atendendo a mesa, tem um cozinheiro fazendo a comida. Se o cozinheiro decidir que ele não é cozinheiro mais, quer ser garçom, ótimo, vamos ter 2 garçons atendendo a mesa. Mas quem vai cozinhar o nosso pedido? Nós provavelmente não vamos conseguir comer, porque quando o cozinheiro decide fazer outra função, quem está vivendo a vida do cozinheiro, né? Então essa hierarquia, ela é muito importante que nós observemos, porque ela mantém a nossa conexão com o nosso lugar, com o que nos compete, com aquilo que é de nossa responsabilidade. A segunda ordem é a ordem do pertencimento. O Bert diz que todos têm direito a pertencer. Ninguém que já pertenceu pode ser excluído, né, de um sistema. O que é caso de exclusão? Aquela história, morreu para mim, não posso falar, não vou falar mais dessa pessoa, se falar o nome dele eu vou embora, né? São pessoas que são excluídas de forma muito, muito contundente. E quando a gente tenta excluir alguém, a gente consome muito tempo da gente mesmo tentando excluir as pessoas. E a gente não vive a nossa vida. E a terceira ordem é a ordem do equilíbrio, que diz que todos têm que dar e receber em igual intensidade. Todos precisam trocar em igual intensidade, exceto pais e filhos. Pais dão, filhos recebem. E a constelação ela atua nesse campo, trazendo equilíbrio a essas ordens, independente da dinâmica que esteja aplicada atualmente, né? É um efeito maravilhoso, um cenário que traz muito benefício para quem se disponibiliza a fazer. E uma mensagem que você me disse, eu costumo muito a falar uma frase que ela é muito contundente, ela veio para mim numa meditação que eu fiz, mais longa, e ela é o seguinte: ser feliz é uma escolha. A dificuldade que nós temos para fazer essa escolha não faz com que não seja uma escolha. Ser feliz sempre é uma escolha do indivíduo. Ah, mas eu escolho ser feliz e fico feliz. É assim, né? Aí tem técnica para ajudar a gente a chegar nesse caminho. Mas a felicidade é sempre uma escolha. Não adianta a gente ter técnica, usar técnicas e submeter a técnicas se a gente não escolher ser feliz. A dificuldade que a gente encontra para fazer essa escolha
não muda o fato de que ela é uma escolha. Então, todo mundo pode escolher a qualquer momento ser feliz. Muito bom, Rogério. Obrigado por todas as palavras aí. Obrigado pelo seu tempo também dedicado aqui.